Pai, Dia dos Pais. Seu papel na criação de Deus, na família, na sociedade. Quando falamos de pais, lembramos de muitas coisas boas da nossa infância e juventude. Histórias que passamos juntos, sorrisos, alegrias compartilhadas, ensinamentos e choros, e todas elas vividas com os nossos pais. Deus criou o homem para ser pai. Quais são as responsabilidades que Deus dá para os pais? O que os pais devem ensinar para os seus filhos? É importante criar os filhos com os princípios e valores cristãos? Hoje vamos falar sobre nossos pais. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Ao ser pai, o homem passa a ver a vida de um jeito diferente. Os horários mudam e o que era rotina parece se transformar. Mas o homem facilmente se adapta às transformações e passa a aprender com elas. Muito do que foi aprendido quando se era criança passa a ser repetido quando se tem filhos. Ser pai, com certeza, mudará completamente a sua vida. Um super-herói, um companheiro de aventuras ou um cara muito legal que brinca, ri e ensina. Além de dar a vida, os pais têm papel importante na vida dos filhos. Quais são as lembranças que você tem do seu pai? O que os seus filhos diriam sobre você? Se tem essa imagem de que a mulher é que tem o dom especial de cuidar dos filhos e cuidar da casa, né? Mas Deus também criou o homem como pai e deu ao homem dons especiais também. Não só a autoridade, e o pai também não tem unicamente a responsabilidade de trazer alimento e de trazer conforto, agasalho, segurança, né? Mas o pai tem a responsabilidade de dar proteção, né? De ensinar. Quando a gente tem a experiência de ser pai, a gente consegue aplicar melhor também os ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida. Antes era mais... Você falava, a partir da palavra de Deus, certas coisas que a Bíblia nos traz, nos fala a respeito de ser pai, mas não tinha experiência. E agora, com a experiência é mais fácil. Você fala e você aplica isso no viver diário, com a família, com as crianças, os filhos. A gente fala por teoria. Quando a gente tem filhos, a gente começa a falar na prática. Porque aí a gente vê assim, o quanto a gente abre mão de tantas coisas que eram fundamentais na nossa vida, a gente abre mão por eles. Os valores que se aprendem em casa, né, isso a gente também procura passar para as crianças em casa, compartilhar isso com a família, compartilhar isso na vida diária, em congregação, com os membros da comunidade, né? A Bíblia traz alguns exemplos de pais dedicados a ensinarem os seus filhos nos preceitos de Deus. Abraão foi um pai que, acima de tudo, foi obediente e fiel ao Senhor. Quando o Senhor lhe ordenou que sacrificasse o seu próprio filho, ele obedeceu sem questionar. E por causa desta fé, Deus não deixou que Isaque fosse morto e ainda fez de Abraão uma grande nação. Quando Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, certamente Abraão, como um pai responsável, um pai que sabia dos planos de Deus, ele também aceitou ser uma bênção no meio da sua família, sendo um pai exemplar, um pai que sabia educar o seu filho e ao mesmo tempo um pai que apontava para Deus, para os planos de Deus. Abraão, um pai com toda certeza exemplar, mas acima de tudo, um pai de fé, um pai que soube obedecer a Deus em todas as coisas que Deus desejava que ele obedecesse, especialmente no momento em que ele exigiu o sacrifício do filho. Às vezes eu fico imaginando, a gente que tem filhos agora, pequenos, né? Como seria tu pegar o teu filho e levar ele sabendo que ele vai ser oferecido em sacrifício e que tu mesmo vai sacrificá-lo?
né? Em obediência a Deus. Isso demonstra amor, demonstra fidelidade e demonstra confiança em Deus, acima de tudo, de que Deus, os planos de Deus para a vida sempre são, os propósitos de Deus são sempre os melhores para os seus filhos. Então, mesmo sabendo que talvez o sacrifício do filho fosse um momento assim de extrema dor para ele, ele confiou em Deus, sabendo que Deus estava dirigindo a vida dele e a vida do seu filho. A história contada no livro de Gênesis mostra que Abraão levou Isaque a um monte em Moriá e o amarrou em cima do altar. No momento em que iria sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor o impede e provê um cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. Naquele momento, Deus também mostrou a Abraão o que ele mesmo faria ao sacrificar o seu próprio filho Jesus em favor da humanidade. Lembrando também na própria confiança de que dele sairia uma grande nação e através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, de certa forma, Abraão é exemplo de pai, acima de tudo, por confiar em Deus e por não duvidar de que as promessas de Deus se cumpririam através dele. E aí eu vejo assim o que Deus faz na nossa vida. Ele não exige mais isso de nós. Ele cumpriu isso no nosso lugar, né? Deus sacrificou o seu filho para que a gente não precise mais fazer esse tipo de sacrifício. E então a gente pode hoje amar os nossos filhos de uma maneira bem diferente, sem ter que passar por esse tipo de preocupação, de ansiedade, de temor. Mas tem uma outra questão ainda que eu acho a preocupação do pai Abraão para com seu filho, para que ele também constituísse uma família, digamos, cristã, uma família de Deus. Porque o próprio Abraão orientou o seu servo Eliezer para que ele fosse buscar uma esposa de entre os parentes que fossem já conhecidos como da grande família, também família cristã ou família de Deus. E nesse aspecto a preocupação de um pai sempre é importante. Mas uma outra coisa é a responsabilidade de Abraão. Os pais são sempre, têm o privilégio de ser pai, ele teve o privilégio de ser pai em avançada idade, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de dar sequência àquele plano que Deus tinha colocado diante dele. Eli foi um grande sacerdote e juiz em Israel, mas sofreu muito, porque os seus filhos não seguiram seus ensinamentos e não andaram nos caminhos do Senhor Deus. Então eu acho que isso é importante, nós sabemos que a nossa prática diária é que vai fazer com que os nossos filhos se criem dentro de uma educação cristã, né? É lá dentro de casa que começa. O sacerdote Eli, que instruiu o pequeno Samuel, mas ele instruiu Samuel, instruiu o povo de Deus, mas não soube instruir os seus filhos. Depois os seus filhos acabaram sendo mortos, os seus filhos desobedeceram às leis de Deus, né? Pelo fato de Eli não ter se preocupado tanto com a educação cristã dos seus filhos e deixado que eles vivessem uma vida talvez desregrada. Preciso saber que o filho é um presente que Deus me deu, né? E eu sou responsável por cuidar deste filho. E aí o Salmo 127 segue dizendo assim: os filhos são um presente de Deus, são como uma flecha na mão do arqueiro. Como é que a gente faz como uma flecha? Tu joga ela para cima, cai onde caiu? Pode te cair na cabeça, né? É preciso que tu aponte o alvo. É preciso que tu cuidadosa, minuciosamente aponte para o alvo. E aí vem todo o cuidado diário, né, de pai e de filho. Paciência, responsabilidade, amor acima de tudo. Agora uma outra coisa interessante, a flecha na mão do valente, ela foi lançada. Quer dizer, os filhos, eles partem de nós. Antes deles seguirem o seu caminho, eles precisam observar em nós. E aí é muito importante a questão do exemplo. Até tem um vídeo muito interessante na internet, uma propaganda, né, que mostra o quanto os filhos seguem o exemplo do pai. Então aquele pai
que briga, que grita no trânsito, né? Não deve se admirar se amanhã ou depois o seu filho também estiver gritando. E da mesma forma, o filho, quando observa o bom exemplo do pai, ele vai gostar de seguir este bom caminho. Ele também vai procurar ser como o pai, ser como a mãe. Por isso, aquela frase que é muito verdadeira, que diz: palavras convencem, mas os exemplos arrastam. O exemplo, não adianta também o pai falar para o filho, Deus, né, Deus está acima de tudo, mas ele nunca levar o filho à casa de Deus. Isso é fundamental. Então, esse cuidado nos meus exemplos, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu amor pelo meu filho, eles vão fazer com que ele entenda através de mim quem é Deus. E assim nós vamos estar dando uma continuidade, né, do ensino cristão, de um lar cristão, e que é a diferença na nossa sociedade hoje. Isso vai ter uma grande influência, um grande impacto para o futuro, né? Porque nós somos passageiros aqui neste mundo e a nossa educação, e essa educação não é apenas com palavras, mas com atitudes, ela vai fazer com que os nossos filhos também procurem viver desta forma na vida, procurem viver aqui, embora muitos pensem assim, não vale a pena porque existe tanta maldade, então a gente vai instruir os filhos de uma forma diferente ou para que eles sejam melhores, mas por menor que seja a nossa contribuição em todo esse processo, o que a gente conseguir contribuir talvez fará grande diferença nas gerações futuras, né? Acho que os filhos precisam ser impactados pela minha vida cristã, pela minha fé, pelo meu amor, mas isso, de novo, tem que ser aquela coisa natural, amorosa, afetuosa, sem imposição, sem moralismo, sem legalismo, né? E com menos discursos. Tentação de pai é dar discurso, dizer faz isso, faz aquilo, né? Mas o filho precisa caminhar no trilho que eu abri, né? Na valeta que eu fiz. Pode ser que ele não siga, num primeiro momento, aquilo como eu gostaria que fosse. Mas se a minha vida está impactando ele, Jesus vai guardar ele nesse caminho. E nós vamos estar juntos nos céus. Muitas vezes os pais eles se preocupam mais em dar uma educação, uma base de vida mais voltado para o aqui e o agora, e muitas vezes se esquecem mais do depois, da vida eterna. Muitas vezes os pais negligenciam a educação cristã dos filhos, levá-los para Cristo, para que eles também possam ser filhos de Deus, possam estar na presença de Jesus e um dia estar junto na vida eterna também. O Moisés escreveu lá em Deuteronômio, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos, assentada à tua mesa, ao deitar-te, ao levantar-te e assim por diante. Sempre com essa preocupação de ter a palavra de Deus como prioridade na vida para que a família fosse abençoada. Sem a palavra de Deus, a família, ou sem a vida com Deus, a família não pode ter a bênção e não pode ser bênção no seu lar e nem para outras famílias. O rei Salomão, conhecido por pedir sabedoria a Deus, ressaltou no livro de Provérbios a importância de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das crianças durante toda a vida. Ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem muitos pais que dizem, mas eu mandei meu filho para a igreja. Não, a tarefa do pai é levar o filho para a igreja, não mandar. Mas eu sempre costumo chamar meu filho em domingos de manhã para ir ao culto. Mas o pai fica ausente, o pai não participa. O pai, a mãe, eles estarão ensinando, educando a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará deste caminho, porque o Espírito Santo fará a manutenção desta palavra no coração e na mente desta criança, deste adolescente, deste jovem que cresceu vendo os seus pais adorando, servindo, amando a Deus acima de todas as coisas. Vai do pai reconhecer o amor de Deus na sua vida e fazer com que este amor também seja passado para o seu filho. No texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ele
coloca uma preocupação, lembrando que os filhos devem honrar os seus pais, Efésios 6, né? Que os filhos devem honrar os seus pais, e junto com este mandamento, Deus colocou uma promessa, que serão abençoados, terão vida longa na presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo não só se preocupa em ter os filhos honrando os seus pais, ele se preocupa com a educação cristã que vai muito além disto, que começa justamente nos pais. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que devemos ensinar e educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a palavra de Deus, o ensino nos princípios bíblicos é fundamental. O apóstolo Paulo escreve: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, nós, na prática, mostrarmos que somos seguidores. Não basta mandar o filho para a igreja, não basta mandar o filho orar, não basta mandar o filho ler a Bíblia. O filho precisa ver os pais, acompanhar os pais indo para a igreja, ver os pais orando, orar junto com os pais, ver os pais lendo a Bíblia e ler a Bíblia junto com os pais. Eu acho que a emoção assim é no sentido de ser grato a Deus e lembrar que esses filhos todos são uma herança de Deus, por isso uma grande responsabilidade de educá-las e ensiná-las naquilo que é certo, naquilo que devem orientar a sua própria vida. E essa é a vontade de Deus também, para pais cristãos que não deixem de orar com seus filhos, à mesa, quem sabe, na família toda, o Pai Nosso, se bem que em particular também as orações individuais precisam ser incentivadas e ensinadas. É uma das grandes tarefas do cristão, do Filho de Deus na sociedade, é exatamente colocar pessoas neste mundo que façam bem a este mundo. Uma das grandes e talvez a mais importante tarefa de todos os pais cristãos é criarem filhos que sejam uma bênção no lugar onde Deus os colocar. E eles serão uma bênção na medida em que eles puderem viver a sua fé cristã da maneira mais espontânea possível. Que eles possam viver a sua fé cristã felizes e não oprimidos. Pais podem fazer um bem tremendo para o mundo quando criam filhos que vivam a sua fé no dia a dia como uma oportunidade de servir o próximo. Não porque eles são obrigados a fazer isso, mas porque eles foram criados para isso, recriados no batismo, para uma nova vida, uma vida que olha para o outro como alguém que Deus também ama e que por isso eu posso amar. Esse é um grande legado que pais podem dar para o mundo no futuro. Criar filhos que vejam a vida como uma oportunidade de servir a Deus com alegria. Jesus mesmo, quando ensinou os discípulos a falar com Deus, disse que deveríamos chamá-lo de Pai. E sendo nosso Pai Celestial, podemos com confiança pedir a Ele tudo o que nós necessitamos para a nossa vida diária. Que nosso Pai Celestial abençoe a todos os pais nessa tarefa tão bonita de guiar os filhos no caminho do Senhor. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.